Algumas semanas atrás, o Pai tem nos falado sobre uma edificação interna. Tem nos dito que existe um único fundamento maior, que é Cristo, imutável, sem sombra de variação, é Ele. E que aí ficamos e não temos tanta luz quando temos que edificar algo. Paulo, como é descrito na palavra como sábio construtor, aquele que foi levantado para trabalhar especificamente a edificação do corpo de Cristo. Ele nos diz que nós podemos edificar com madeira, com palha e com feno. Ou podemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Aquele que edifica com madeira, palha e feno, ele sofrerá dano, sofrerá prejuízo, porque tudo o que nós edificarmos será provado pelo fogo. Então, ele diz: olhe bem, veja como cada um edifica. Existem conceitos que admitimos na nossa vida que são palha, que são madeira, que são feno. Existem instruções que permeiam a nossa caminhada, que nunca expressaram a verdadeira imagem de quem Cristo é e de quem nós somos. Nunca. Então o Senhor nos deu um início após essa pandemia. Vamos edificar juntos. Vamos edificar juntos. A semana passada, na quarta-feira, nós recebemos uma instrução clara a respeito de Pedro. Porque em Apocalipse capítulo 21, no texto que nós lemos, na edificação da cidade celestial, da noiva de Cristo, os seus muros, eles tinham fundamentos, e os fundamentos eram os nomes dos apóstolos. Até aí? Quantos estão comigo até aí? Amém? Falamos então o primeiro nome, Pedro. E não vou me arriscar a introduzir isso porque foi tremendo. Se você não esteve, por algum motivo você perdeu essa ministração, no nosso website é para ter o vídeo da semana passada. O segundo nome
é Tiago, que nós vamos falar hoje. E existem pelo menos 4 Tiagos na Bíblia. 2 apóstolos com esse nome. Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Nós vamos falar primeiro sobre Tiago, filho de Zebedeu. Vamos abrir comigo em Marcos, no capítulo 10, no versículo 35. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Quero que você preste bem atenção nesse texto. Diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eu só lembro de uma vez mais em toda a palavra que Deus perguntasse a uma pessoa o que essa pessoa queria. De uma forma ampla. Versículo 37. Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante que o Senhor Jesus, Ele tenha falado, Silvio, muitas vezes sobre o reino. E, olhando para esse texto, nós já tentamos imaginar qual é a prerrogativa do Senhor para essa noite. Mas eu digo, não se precipite.
Não faça isso, porque o Senhor tem coisas novas, coisas grandes, para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Quantos creem nisso? Amém. Então vamos orar? Quero orar nesse momento para que o nosso entendimento seja aberto, porque nós vamos soltar algumas coisas que são comida difícil de digerir, algumas coisas que talvez tenhamos que levar para casa, meditar, olhar na palavra, refletir. E quando nós dissemos isso no domingo, no treinamento de evangelismo profético, eles não acreditaram em mim. Estavam todos muito certos do discurso que eles tinham. E o Senhor nos abriu um espaço, uma brecha, para que nós entendêssemos outras coisas. Diga assim, porque aquilo que eu conheço, diga como um guerreiro, porque aquilo que eu conheço, eu conheço. Mas aquilo que eu não conheço, se eu pedir, o Pai pode me revelar. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vós ainda não sabes. É interessante que o Senhor tenha falado muito sobre o seu reino, mas que poucos tenham se dado conta do seu reino. E poucos tenham se preparado para o seu reino. E existe uma característica que o Espírito revelou na vida de Tiago, filho de Zebedeu, que hoje nós queremos impartir de espírito a espírito, e que é a característica principal desse fundamento de Tiago, que é a sagacidade. Diga para o seu irmão que está do seu lado, sagacidade. Soa como algo ruim, soa como filho da serpente ou algo parecido. Mas eu garanto para você que não é. Se você buscar o significado de sagacidade na internet, nos dicionários, você vai ver algo parecido com aquele que aprende com poucos indícios. Aquele que aprende com poucos indícios. Aquele que observa muito. E eu quero te dar uma definição um pouco mais celestial do que é sagacidade. Aprender a estar atento à dinâmica celestial. Aquele que está atento às dinâmicas celestiais. Vamos ver um texto, para que nós possamos ir quebrando esses tabus dentro de nós. Lucas 16, do 1 ao 8.
Lucas 16, do 1 ao 8, diz assim: Disse Jesus também aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Versículo 7. Depois perguntou a outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O Senhor não elogia o ato injusto do administrador, mas elogia justamente a sua sagacidade. O ato de estar um passo à frente, um ato de levar em consideração aquilo que ainda não está claro, o ato de aproveitar os indícios para poder tomar uma decisão, o ato de acompanhar a dinâmica celestial para poder se posicionar. Quantos aqui sabem que o reino de Deus não é estático? O reino de Deus, ele é dinâmico. Nós estamos interagindo, nós estamos mudando, nós estamos moldando, nós estamos operando juntamente com Ele. Quem lembra daquela passagem onde o profeta vai e anuncia que o rei Ezequias iria morrer? Ele tinha uma ferida, ele tinha um problema, o profeta vai: olha, apronta a tua casa, alinha a tua casa, porque você vai morrer. E o rei se volta para a parede e chora amargamente, e antes que o profeta deixasse o lugar em que ele estava, ele volta com uma nova mensagem: olha, você vai ter mais tempo. Quem pode agir em consonância com um reino tão dinâmico como esse? Quem pode agir com tanta harmonia, rapidez, sagacidade com um reino em todo movimento quanto nós temos hoje? Vai de encontro àquilo que muitas vezes nós imaginamos, que existe um Deus barbudo, ocioso, sentado em um trono recebendo adoração, e que nada mais acontece. Só 24 horas, todo o tempo, de dia e de noite,
ouvindo uma canção e uma adoração que diz santo, santo, santo. O reino é muito mais dinâmico do que isso, é verdade. E o Senhor Jesus elogia essa sagacidade e diz que os filhos das trevas são mais astutos, são mais sagazes do que os filhos da luz em meio a essa geração. Tiago já havia ouvido Jesus falar do seu reino muitas vezes. Jesus sempre falava do seu reino. E ele chega a um acordo com João e ele diz assim: se vai existir um reino, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Quero poder participar. Quando nós olhamos para a vida de Tiago, o seu nome tem uma raiz. A raiz do nome Tiago é Jacob. Jacob significa, transliterado ao português, Jacó. Jacó é conhecido no meio evangélico, no meio gospel, como enganador. Teve lá a sua contribuição, mesmo sendo sua mãe, né, quem armou toda a questão entre Jacó e Esaú. Cabe bem na vida de Jacó o sobrenome ou pronome de enganador, mas também cabe de sagaz. Que mesmo sendo o segundo, nasce grudado no seu calcanhar, com sagacidade. Tudo isso no profético tem um impacto muito grande. E aí, começamos a perguntar ao Senhor, o que mais podemos saber a respeito desse fundamento, Pai? O que o Senhor quer impartir conosco, além desse manto de sagacidade? E Ele começou a nos mostrar coisas pontuais. E Ele disse que existem apóstolos que falam aos homens. E existem apóstolos que seus ministérios são voltados aos céus. Vou repetir. Existem apóstolos que são chamados a ministrar aos homens. E por isso são conhecidos, e por isso a palavra conta de suas histórias com mais robustez, com mais detalhes. Mas existem apóstolos que são chamados a ministrar nos céus. Um amém. Então, vai, Marcelo, está boa a pregação. Tremendo. O Senhor dá um nome aos filhos de Zebedeu: Boanerges, filhos do trovão. E o trovão, ele é celestial e se faz ouvir na terra. Mas primeiro ele é celestial, depois ele vem para a terra. O seu resplendor, o seu barulho
Primeiro atua nas regiões celestiais e depois aqui. Tiago é um desses que não ministrou ao homem, mas ministrou aos céus. E o que ministrou aos céus? O Senhor continua a falar do poder do secreto. Existem ministérios e pessoas que têm o único objetivo de atrair a glória dos homens. Então, quando eu publico na internet, estou indo ao monte, estou indo orar, se você quiser, deixe seu nome e eu vou orar por você. É muito perigosa toda a ação que pode atrair a glória de Deus para si. O Senhor disse: quando você for orar, publique no Facebook, tome o seu caderno com as orações e suba o monte. E tome muitas fotos. E de lá mesmo publique, para ver quantos likes você consegue obter. Porque a única coisa que você vai ter são likes. Nada mais. O Senhor vai chegar um tempo onde Ele vai dizer isso para algumas pessoas. Você não pode entrar aqui. Por que você não pode entrar? Por que eu não posso entrar? Porque em teu nome eu expulsei demônios, eu cantei, eu toquei violão. Em teu nome eu curei enfermos, eu fiz sinais, eu fiz prodígios. E Ele vai dizer o seguinte: eu não te conheço. E isso me leva a crer que existem pessoas que são conhecidas na terra, que não são conhecidas no céu. Existem pessoas que são famosas na terra, que atraem a glória, que têm resplendor, que têm muitos seguidores, que têm um YouTube com 1 milhão de pessoas, mas que não são conhecidos no céu. Diga assim: ai. Tiago entendeu a lição. A sua audácia havia levado ele a perguntar sobre o reino. E a resposta do Senhor Jesus foi a seguinte: eu não vim aqui ser servido. Eu não vim aqui projetar ninguém na mídia. Eu não vou ter cabos eleitorais.
eu não vou ter assessores, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aquele que quiser ser conhecido no céu, deve servir aos seus irmãos. Jesus estava preparando aquele homem, porque ele tinha um propósito. E na verdade, conhecer o propósito de Tiago, você não pode olhar daqui. Se você olhar daqui e pegar todas as passagens que a Bíblia fala a respeito de Tiago, você não vai ver nada. Você tem que olhar desde Sião, porque ele é conhecido em Sião, não é conhecido muitas vezes aqui. Suas obras falaram no céu, mas não falaram aqui. O que pode fazer uma congregação pequenininha com um país tão grande? O que pode fazer alguém que intercede em silêncio e ouve o Senhor com todo o seu coração após fechar a sua porta? O próprio Senhor diz: o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pode ser que você não creia, mas o Senhor nos mostrou desde Sião como esse fundamento esteve desenhado para julgar uma casa, para desatar o Evangelho para as próximas gerações, para alcançar o mundo conhecido, porque existem entraves, existem sistemas que não são visíveis aos olhos carnais, que precisavam ser tombados para que o Evangelho pudesse fluir. Se não fosse assim, o Senhor não teria dito a Pedro: eu vos darei as chaves do reino e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Se não houvessem barreiras, portões, entraves para que o Evangelho avançasse, por quando é que nós vamos nos deparar com essas portas infernais? Todas as vezes que nós chegamos ao limite de uma esfera espiritual, aonde existe um outro domínio, aonde existe um outro sistema. E a sua vida foi ensinada desde muito cedo pelo Senhor, e essa passagem específica de se assentar à direita e à esquerda tem a ver com o chamado de Tiago e tem a ver com o fundamento. Porque ele havia sido chamado para julgar justamente essa exposição. Muitas vezes, justamente essas casas e pessoas e ministérios que chamam a glória de Deus para si. As coisas deste mundo atam as pessoas. Diga assim comigo: as coisas desse mundo prendem as pessoas. É por isso que quando ele te chama para adorar, ele diz: só fora desse mundo. Não, você não entendeu. Ele diz assim: você não vai adorar mais em Gerazim, você não vai adorar mais na Judéia, em Jerusalém. Tem um lugar que é fora de Babilônia, que eu vou te chamar para adorar. Está melhorando. Está melhorando, tem mais pessoas entendendo. Aonde ele quer que seja adorado? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é só quando você deixa as coisas desse mundo. Enquanto você estiver conectado às coisas desse mundo, você vai estar adorando aqui ou ali, ou debaixo daqui, dali. Você está adorando na placa tal, na comunidade tal, na Babilônia tal.
Mas quando você sai dessa esfera, você começa a adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Enquanto você está aí dizendo que você é de Pedro, que você é de Apolo, que você é de placa tal, da cor tal, que o seu sangue tem cor tal, que não sei o que é cor tal. Você ainda está procurando o lugar, como a samaritana. Mas eu quero profetizar que você, se já não achou, vai achar. O lugar secreto. O lugar preparado antes da fundação do mundo, para que você o adorasse. E aí entra a sagacidade, entra a dinâmica de ser observador das coisas celestiais, de aprender com poucos indícios. De aprender com aquilo que é mais sutil do que a matéria criada. De ouvir a voz do Espírito Santo sussurrando ao teu espírito e aprender desde aí. Existem pessoas que nem desenhando não aprendem. Quanto mais com o sussurro do Espírito. Quero que você vá para lá, para cá, para cá. Esses dias atrás o Senhor nos levou à cruz. E entre tantas coisas que nós vimos ventos, Daisy. Ventos. Não sei se eram anjos ou o que eram. Eram ventos que passavam pela cruz e iam pelo mundo. E o Senhor disse: esses são os meus evangelhos. No plural, Marcelo, no plural. Nós vimos domingo. A palavra fala de um evangelho do reino. A palavra fala de um evangelho da graça. A palavra fala de um evangelho do poder. A palavra fala de um evangelho da salvação. E nós estávamos lá, diante da cruz, e esses ventos saíam da cruz, como que se manifestavam. Aí eu entendi o conceito de boas novas, de boas notícias, que são como ventos. São ventos, literalmente são ventos. Ele é treinado na sua sagacidade. Ele é treinado para ser uma voz, um trovão que atuasse nos céus. Eu quero que você veja algo muito sutil.
Vamos ler Isaías 42. Tem um microfone sobrando aqui? Quem pode ler o capítulo inteiro? Isaías 42. Tá mais fácil aí, Jô? Por favor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos lá farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem enviou? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, há um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra,
Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Este era Jesus sendo forjado em Tiago. Este era Jesus nascendo em Tiago, dizendo assim: olha, a princípio você queria sentar-se à minha esquerda ou à minha direita, e eu vou dizer para você o que é mais importante. Eu vou te ensinar a ficar em silêncio. Eu vou te ensinar a observar a dinâmica celestial. Eu vou te ensinar a servir ao teu próximo. Eu vou te ensinar a fazer parte de algo maior, Tiago. Eu vou te ensinar a fazer isso. E Jesus começa a se fundir com Tiago. Ele começa a aparecer dentro dele. Mas é claro, se nós olharmos só para aquilo que está nas 3 passagens que ele aparece, você não vai ver. E como que eu vejo isso? Preste atenção, aquilo que está em Atos 12. Vamos lá. Aprendamos com o Espírito. Gil, você pode ler? Atos 12. Deixa eu ver. Sim. Até eu falar. Até o 25. Por aquele tempo, Preste atenção, irmãos, vale a pena. por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Só um minuto. Herodes prende alguns da igreja e passa ao fio de espada Tiago. Esse Tiago que nós estamos falando. Leia. Herodes faz isso. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amados, qual era a dificuldade de Deus em fazer o mesmo com Tiago? Ele faz isso com Pedro. Ele simplesmente convida Pedro a sair e vai abrindo as portas. Apóstolo igualmente. Qual a dificuldade de Deus fazer isso com Tiago? Nenhuma. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode,
ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Caçareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Por um tempo, Herodes passa a ser agora o centro da descrição de Atos. No mesmo capítulo em que começa dizendo que Tiago morre por sua mão. Agora Pedro é livre e quem passa a ser o centro da história de Atos? Herodes. Lucas começa a descrever como ele sendo o principal personagem dessa passagem. Pode continuar, Gil. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Até aí. No entanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Que casa era a casa de Herodes? Depois do templo ter sido destruído, o primeiro templo, o templo de Salomão, houve uma casa que edificou o segundo templo, que é justamente esse, do qual fazia parte do templo do Senhor Jesus. Quem edificou o templo foi Herodes. A casa de Herodes, todos eles, porque Herodes é um título, a casa de Herodes, perseguiu as gerações na ocasião do nascimento de Cristo, mandou matar em Belém toda a geração abaixo de 2 anos. E existe aí o link daquilo que aconteceu hoje, das gerações estarem sendo conectadas. Porque nós não vemos esse sistema espiritual, mas ele precisava ser vencido, ele precisava ser julgado. Quais as características desse sistema espiritual, casa de Herodes? Jesus vai dizer assim: olha, apartai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. São 2 fermentos que contaminavam a palavra, que contaminavam tudo aquilo que era espiritual, porque tinha levantado um templo, e o templo era literalmente o centro de toda a idolatria que se gerava naquele lugar. Esse sistema era responsável de toda a glória que era desviada de Deus e dada aos homens.
Esse sistema era justamente aquilo que prendia o evangelho dentro de Jerusalém. Se ele não fosse vencido, a palavra não podia seguir o seu curso. Vamos ler Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Até aí. O Senhor nos mostrou que esse fundamento estava manchado, marcado por sangue. Porque, embora ele não seja o primeiro mártir, foi Estevão, ele é o primeiro apóstolo mártir. A pedra fundamental colocada sobre Cristo, no muro espiritual de que nós estamos edificando, estava marcada por sangue. E a palavra fala de 3 classes, 3 relações grandes de dons. Primeiro, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, vai falar dos dons pessoais. Depois, 1 Coríntios 12, vai falar dos dons espirituais. Efésios 4, a partir do 11, vai falar dos dons ministeriais. Mas existem outros dons espalhados pela palavra. Dom do celibato, dom da hospitalidade e dom de martírio. Dom de ser mártir. O dom de ser mártir é uma capacidade sobrenatural de se entregar até a morte. De entregar literalmente tudo. E nós muitas vezes não vemos propósito no sangue dos cristãos que tem sido derramado, por exemplo, no Líbano, na Ásia Menor, na China. Não vemos como isso encaixa no plano específico de Deus. O homem sem um poder sobrenatural sobre a sua vida, ele preza pela sua própria vida, ele preza pelos seus filhos, pela sua casa. Ele faz qualquer coisa para que ele possa continuar vivendo. Mas um homem marcado com esse dom, com essa capacidade sobrenatural, pode servir ao Senhor em coisas que estão além da compreensão humana. Podem falar não somente aqui, mas são pregações de vidas que falam em silêncio. Fala para mim, qual foi a pregação de Abel? Onde está escrito a pregação de Abel? Aí, na sua Bíblia. Aonde está? Onde está o ponto 1, ponto 2? A introdução, a conclusão da pregação de Abel, lá atrás de Gênesis, Caim e Abel, conhece? Sim ou não? Mas onde está a sua pregação? Não, mas a palavra diz que o seu sangue fala. A palavra fala que o seu sangue continua falando, e que não só o sangue de Abel fala, mas o sangue de Cristo fala mais do que o sangue de Abel.
Sabe por quê? Porque o nosso sangue fala. O nosso sangue fala. Porque Cristo tem sido gerado em nós. Paulo vai dizer o seguinte: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse sangue de Tiago, no capítulo 12, leva ao julgamento diante de Deus da casa de Herodes. E quando ele se apresenta para tomar a glória de Deus, põe as suas vestes reais, e as pessoas começam a dizer: isso não é voz de homem, é voz de Deus, recebe a glória de Deus. Um anjo do Senhor intervém naquele lugar e o mata. Aquilo que, segundo a minha concepção, não seria possível se Tiago não tivesse entregado a sua vida até a morte, porque ele diz para os discípulos: vocês não sabem que vocês vão julgar as casas de Israel, as tribos de Israel? Você não sabe que vocês vão julgar os anjos? Vocês não sabem que existe sim um lugar reservado para que vocês se assentem à minha direita e à minha esquerda? Não porque vocês estão pedindo, mas porque aprove ao coração do Pai determinar isso. Você não sabe dessas coisas? Então no capítulo 12 ele morre. No capítulo 12 Herodes morre. Quem é Herodes? Aquele que queria chamar o sistema espiritual, que queria chamar a glória para si mesmo. Aquele que despreza o silêncio. Aquele que despreza o oculto, que se jejua, publica, que se dá oferta, publica, que se vai no monte, publica, que está a todo tempo buscando tomar autoridade sobre os homens. Deus não nos chamou a tomar autoridade sobre os homens, Ele é a autoridade dos homens. E na loucura da nossa idolatria, eu digo nossa para que você se familiarize. E na loucura da nossa idolatria, nós pedimos para que o São Paulo Futebol Clube vença o campeonato. Deus, o Senhor pode fazer o favor de beneficiar o Deus que está no seu lugar? Porque é mais importante para mim. Deus, o Senhor pode fazer o favor de ajudar a minha carreira, que momentaneamente ocupa o teu lugar, está no centro da minha vida. O Senhor pode ajudar a minha carreira a deslanchar? É isso que ele diz em Isaías 42, que o ungido ia ficar em silêncio, que ele iria ver todas essas absurdas colocações das pessoas, e não ia gritar na praça, e não ia fazer alarde, e não ia apagar a cana que estava quase quebrando, e ele ia esperar o tempo certo. E no seu tempo certo, ele iria trovoar. E no tempo certo, ele ia fazer ouvir a sua voz. E ele iria trazer juízo, alinhamento a todos aqueles que praticam a idolatria. O fundamento de Tiago fala sobre isso. Ele julgou a casa de Herodes, que é um sistema espiritual, digo para você, que ainda está em vigor. Pela sua morte, foi destituído
E a palavra que é solta no capítulo 12 diz que após isso, após a morte de Herodes, a palavra crescia. A palavra avançava. O limite que impedia, já não impede mais. E aí você olha para as pessoas que estão morrendo na Europa por Cristo, na mão de xiitas, de sunitas, e você fala assim, uma vida em vão. Não. Saiba que o sangue dos seus amados é precioso para o Senhor. A morte dos seus é preciosa para o Senhor. Abre brechas por onde as pessoas podem sair do sistema. Por uma morte se abriu uma brecha eterna, um caminho eterno para a saída de todo o sistema de idolatria. Sabe qual morte foi? A morte do Senhor Jesus. Abriu uma brecha que não pode ser fechada por nenhum sistema. Ela foi aberta, uma porta, uma grande porta foi aberta e que não pode ser fechada. Cristo é essa porta. Você sabe como funciona um sistema? Está aí, já estamos traçando um pouquinho para você de como funciona um sistema espiritual. Qual o fundamento que o Senhor quer impartir nessa noite? Tem a ver com tudo isso que nós falamos, mas o Senhor disse especificamente para nós, existe um manto que precisa ser transferido. Existem vestes de sagacidade que precisam ser impartidos com a igreja, porque os filhos da luz não podem ser menos sagazes do que os filhos das trevas. Ele disse outra vez, olha, vocês têm que ser simples como a pomba, mas vocês devem ser astutos, sagazes como a serpente. Sim ou não? Sim. E isso parece que não combina conosco, porque nós não sabemos o que isso quer dizer no celestial. Ser sagaz é estar disposto a aprender as dinâmicas celestiais através dos pequenos indícios que o céu nos dá. Estar observando para onde vai a coisa. Estar atento a toda palavra que ele solta, sem deixar cair nada. Essas são as vestes que o Senhor quer dar para nós na noite de hoje. Por quê? Porque talvez estejamos distraídos. Estejamos distraídos com as coisas daqui. Quando o Senhor tirou o foco de Tiago do trono, Tiago pensava, o reino vai ser aqui, e eu vou estar ali ao lado dele, vou desfrutar dessas regalias. O pai ajustou o foco e falou assim, não, você deve servir, porque eu vim para servir, você deve servir. Então a partir desse momento Tiago começou a falar, eu vou servir, a minha vida vai ser útil para algo maior, e a partir desse momento ele desapareceu. Não se ouviu mais falar de Tiago. Ele simplesmente desapareceu. Mas quer dizer que ele não estava fazendo nada? Quer dizer que ele não estava servindo? Quer dizer que ele não tinha entendido que ele era um zero à esquerda, que só Pedro, Mateus e os outros é que contavam? Não! É porque quando você começa a servir em oculto, você some da presença dos homens, mas aparece diante de Deus. Quando você faz alguma coisa com a motivação correta, que é a de agradar ao Senhor, não de aparecer às pessoas, o Senhor começa a ouvir a tua voz falando lá no céu. Os homens podem esquecer da sua vida, os homens podem esquecer da sua casa, mas ele diz assim, eu, o Senhor,
nunca me esquecerei de você. Pode a mãe que amamenta se esquecer do seu filho, mas eu nunca me esquecerei de você. Porque eu tenho te acompanhado, eu tenho visto os teus passos, eu tenho visto o teu secreto, eu tenho visto aquilo que você tem feito lá de joelho na sua cama. Quando você dá, sem querer aparecer. Quando você ajuda, quando você me serve. Você não está interessado num cargo, você não está interessado no microfone, você quer me agradar. E é isso que eu estou gerando nessa geração de hoje. Aleluia. Imperceptível aos olhos humanos. Se não for revelado pelo Espírito, você vai ficar com 3 linhas da vida de Tiago. Imperceptível, porque não estava ministrando aqui. A sua vida estava falando ao céu. A sua vida sumiu diante dos homens. Desapareceu. Ninguém publicava os seus cânticos. Ninguém dava like nas suas lives. Ele não tinha muitos seguidores. Esse era Tiago. Ele não tinha muito o que fazer. Mas ele tinha um ministério. Servir como pedra, servir com o que lhe fosse requerido, com o que lhe fosse pedido. Assim é. Deus não quer te ajudar na tua carreira, amado. Ele quer te ajudar a crescer. A deixar de ser menino. Começar a observar as coisas espirituais que você ainda não conhece. Ser sagaz, observador, preciso. Quando solta uma palavra, essa palavra tem eco. Não é um versículo que apareceu bonitinho para você e deve ser compartilhado no grupo. Ah, que lindo! Esse versículo é o primeiro do meu dia. Não. Tem relevância. É para o corpo. Não é só para você. Tem propósito. Então eu publico. E explico tudo isso. Porque quem está do outro lado não está interessado em ler um versículo bonito. Está interessado em saber se existe uma direção específica atrás do versículo bonito. Quando que eu chego nessa estatura, Marcelo? Hoje? Se você quiser. Existem pessoas que não falam muito, que estão ali, mas quando falam é uma machadada. Pá. Sim ou não? Mas também, se você tem um machado e você nunca usa o machado, o que você está fazendo? Vou comprar uma Bíblia textual.
para R$ 190 ficar na gaveta lá? Amarelar? Usa missionária, edição missionária, R$ 10. Para isso, vale bastante. Faz jus aquilo que você tem recebido do Senhor. Faz jus. Faz justiça com esse sangue que você está aprendendo a ver em todas as dimensões. Se une a Ele em espírito. Nós aprendemos, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 1, que enquanto você não se manifestar através dele nas regiões celestiais, você não pode manifestá-lo aqui. Como assim? Que se você morreu com ele e ressuscitou com ele, você deve se manifestar diante do Pai. E se você se manifestar lá, Ele se manifesta aqui através de você. São partes da mesma equação. Partes da mesma equação que talvez você só esteja com metade. Eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Ele mora no meu coração. Tremendo. E você mora no coração dele? Ele está em mim, faz parte do meu ser, e você faz parte do dele? O que prova que você faz parte do dele? Quais as impressões que você tem tido do reinado de Cristo? O que ele está fazendo nesse exato momento? Quais são os sonhos do seu coração? Porque ele conhece o desejo do seu coração, e você conhece o dele? Ele sabe o que você está pensando agora, já que ele está no seu coração. E você sabe o que ele está pensando? Não. Então, acabou a bateria. Ah, voltou. A salvação te leva somente à porta do reino, que você tem que entrar e desfrutar e operar e se mover. Difícil tarefa, Léo, o Senhor nos deu. E a partir de agora vai ficar mais difícil ainda. Porque o que você sabe sobre o filho de Alfeu? O que você sabe sobre Bartolomeu? E o Senhor nos disse: existem apóstolos que ministram aos homens, e existem apóstolos que ministram aos céus. Por isso que nós não nos conhecemos. Por isso que não sabemos o que a sua vida que passou. Como Cristo se manifestou através dele, não sabemos. Mas ele diz, como disse para João: sobe cá. Sobe aqui. E eu te abrirei uma porta e mostrarei para você aquilo que você ainda não sabe. Venham, salmistas. A nossa lógica
e o nosso conhecimento são nulos diante do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, mas elas são preparadas em Deus para destruir, para julgar a casa de Herodes, para julgar toda a idolatria, para julgar todo o caminho torcido, toda a iniquidade que nós temos chamado de nossa. Deus não é office boy de ninguém. Deus não é obrigado a abençoar ninguém porque você frequenta uma igreja. Deus não é obrigado a te enriquecer. Deus não é obrigado a te dar nada porque você tem se dedicado a ser cristão a partir de então. Ele não é nosso office boy, Ele é Deus e continua sendo Deus. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Veja diante do Senhor. Existem muitas coisas que não combinam com a nossa realidade. E aí está o tão pouco poder que nós manifestamos muitas vezes. Quando ele fala de João Batista, ele diz de um homem que vinha de uma família sacerdotal. João Batista tinha um chamado para exercer no lugar de Zacarias, seu pai, para ministrar no templo. Para de cada 15 dias, uma família era trocada. João Batista era filho de Zacarias, tinha sido chamado para ser um sacerdote da época. Mas ele se aparta disso. E ele busca o silêncio do deserto. Ele busca estar sozinho. Ele busca observar o que o Senhor tinha para a vida dele. Ele busca ouvir a sua voz. Ele busca aprender a profetizar, estar sensível aos pequenos detalhes e sinais que os céus manifestam. Como aquele que o Senhor Jesus veio para ser batizado em uma pomba. Nós vemos aquele desenho, a pomba veio e pousou diante dele, mas pode ter sido uma rasante somente, pode ter sido uma aparição espiritual somente, mas era um sinal. Ele estava treinado no deserto, era sagaz, ele compreendia a linguagem dos céus, ele podia identificar, ele tinha sido chamado para isso. Os seus ouvidos estavam destapados, os seus olhos estavam atentos, havia sagacidade nele. Quando o Senhor se manifesta, ele diz: eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como pode ser tão preciso? Como pode ser tão exato? E como pode ser tão corajoso no meio de todo mundo? Como pode alguém ir até a morte como Tiago foi? Deus poderia tê-lo livrado? Claro que sim, livrou Pedro. Mas não, ele tinha outros propósitos. Ele não queria anunciar aos homens,
Ele queria mostrar para essa potestade: tá vendo? Tá vendo o meu filho? Tá vendo ali a vida daquele homem? Está morrendo em secreto. Não está no estádio. Não está diante das pessoas fazendo nenhum alarde. E o que ele está entregando é a sua vida por mim. Isso julga a casa de Herodes nos céus. Um homem não querer a glória própria, querer a glória de Deus. E por que existe um manto de transferência? Você vê isso na vida de Estevão. Estevão viu a mesma coisa, ele vê o Senhor, e onde ele deixa as suas vestes, o seu manto? Ele deixa aos pés de Saulo, de Paulo. Saulo estava lá vendo o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, e esse manto, as vestes dele foram colocadas aos pés de Saulo. Agora, por que não se fala de as vestes de Tiago, aonde estão? Vestes em Apocalipse diz das ações justas dos santos. Aonde estão essas vestes? Aqui. Não foram repartidas com ninguém, porque essas vestes, elas pertencem à igreja. É uma atitude que Deus requer dos seus santos. Fecha os teus olhos. Está distraído? Prestando atenção na hora que vai terminar a reunião, ou no choro, no Benjamin. O que o Senhor quer é que você olhe para Ele agora. Não se distraia. Pai, oramos. Eu percebo como a atmosfera muda quando nós somos confrontados. Até que não tenhamos que abrir mão de nada, de nos arrependermos de nada, vai tudo bem. Quando o Senhor começa a falar conosco e algo temos que mudar, aí ficamos introspectivos, já não falamos mais nada. Deveríamos estar chorando. Porque Ele está dizendo para nós: se você ajuntar tesouros aqui, aonde a ferrugem consome e aonde o ladrão rouba e mina, teu coração vai estar aqui. E você, o ruim de ter um coração aqui é que nós
perdemos a oportunidade de desfrutar tudo que Ele tem preparado para nós lá. Toda a manifestação do seu amor, todas as bênçãos estão em Cristo nas regiões celestiais. Todo o sim que nós esperamos ouvir da sua boca está nele. Mas o nosso coração está aqui. Se você soubesse que Ele já tem te comissionado antes da fundação do mundo, que Ele te elegeu em Cristo Jesus para que você pudesse ouvir essas coisas, e que Ele tem ocultado o seu evangelho dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. E o que parece loucura para o mundo, Ele tem feito ser o poder de Deus para aquele que crê. Existe algo que nós não aprendemos a lidar ainda, que é o nosso secreto, que é quando ninguém está olhando. Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Entra no gozo do teu Senhor. Entra, 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 entra. Entra. Amados, nós não temos nenhum banner sequer na frente desse lugar com os horários de reunião. E o Senhor não tem parado de acrescentar famílias a esse rebanho. E ainda virão mais. Sabe por quê? Porque existe um secreto. Existe um secreto. Não um segredo. Existe um secreto que está sendo propagado. Existe um secreto. Existe uma inversão de valores. Pode dizer: é justo, Pai, que o Senhor me abençoe com um lugar de evidência. Eu deixei tudo pelo Senhor. Deixei casa, deixei família, deixei emprego, deixei carreira, deixei até a minha cidade. Então é justo que o Senhor me abençoe. Se você fez tudo isso para ganhar uma bênção especial, você perdeu seu tempo. Mas se você fez tudo isso
teu coração pertence a Ele. Hoje, o Senhor assenta no seu interior um fundamento mais em cima daquele que é e sempre será o fundamento dos fundamentos, a pedra angular, que é Cristo. O Senhor está edificando algo que pode ser provado pelo fogo. Fala para mim. O sangue de Tiago fala. Esse ato pode ser provado pelo fogo. Era brincadeira a sua fé? Wellington. Todas as pedras, Alexandre, todas as pedras devem se ajustar a Cristo. Todas elas. Seja na sua vida, seja na sua morte, seja nas alegrias, seja nas tristezas, devemos buscar o ajuste a Cristo. Ele é a pedra de esquina. Devemos nos ajustar a Ele. Hoje o Senhor nos chama a um lugar secreto. Está te chamando a um arrependimento específico naquilo que Ele está soltando hoje. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero orar por você, porque o que recebemos do Senhor não era só manto, era transferência. Então precisamos transferir, impartir, abençoar segundo aquilo que nós ouvimos hoje, segundo essa plataforma de fé. Ninguém pode julgar por você. Mostra algo bem específico. Aqui Herodes ele estava irritado com os de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades consideradas também gloriosas, e Herodes estava irritado com isso. Ou seja, a treva ela não
quer dividir a glória dela, assim como o Pai não divide a glória dele com ninguém. A treva quer que você retenha toda a glória para você também. E diz assim: num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Herodes colocou sobre ele um manto e manifestou aquilo que o manto representava para ele. Ou seja, conforme o manto que eu coloco sobre mim, é a respeito disso que eu vou manifestar. Que manto nós temos trazido para nós? Que manto nós temos colocado sobre nós que tem manifestado a nossa própria glória? Conforme o manto que eu trago para mim, eu posso trazer também uma glória própria. Isso é motivo de arrependimento. Que manto eu tenho trazido sobre mim, que tem me trazido glória própria? É preciso que nos arrependamos disso. Se você identifica esse manto, se nós identificamos isso, é necessário que nos arrependamos. Então vem à frente. Paz, irmãos. Recebi algo de Deus, gostaria de compartilhar com os meus irmãos. O pastor estava ministrando aqui pelo Espírito, trazendo uma revelação tremenda da parte de Deus. Creio que os nossos ouvidos nunca tinham ouvido as coisas que estavam ocultas, e o que o Pai manifestou no dia de hoje, trazendo através da pregação, que Tiago, o sangue de Tiago, ele subjugou a casa de Herodes. Foi tão importante o Tiago ele dizer sim, ele se colocar à disposição para que essa casa ela fosse subjugada no mundo espiritual, né? Tremendo. E quando o pastor estava trazendo esse entendimento, o Pai estava ali falando comigo, ministrando, me levou a outra parte da onde tudo começou. Quando o Senhor ele se manifestou aqui nesta terra, o Pai tinha estabelecido João Batista para alinhar todas as coisas antes que o Messias viesse. E João Batista ele pregava as multidões, a palavra diz que as multidões vinham ter com ele. Não eram poucas pessoas, eram as multidões, né? E ele
pregava o reino de Deus, o arrependimento, a metanoia, a mudança. E a voz da serpente ecoou sobre João Batista, querendo que ele fosse visto, querendo que ele fosse reconhecido, e que as obras que ele fazia eram obras dele, para que ele fosse destacado. Mas quando ele entendeu que a serpente queria que ele fosse destacado diante dos homens, ele disse assim: que ele cresça e que eu diminua. E quando ele disse, ele soltou essas palavras, o mundo espiritual, que é a casa de Herodes, viu que ele não ia receber a glória para si. O que aconteceu com ele? Ele foi decapitado pela casa de Herodes. Então é importante, o pai estava falando para mim, que nós devemos renunciar à casa de Herodes da nossa vida, para que o Pai possa ser glorificado. Nós devemos renunciar, irmãos. Nós devemos renunciar à glória. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Paulo diz que nós não somos capazes de pensar por nós mesmos. Tudo que flui de nós é para que Deus seja glorificado. É Ele que faz todas as coisas em nós. E se, eu digo aos irmãos, se você é tentado por alguma habilidade que você tem, a que você seja glorificado, ou que você sinta que você faz algo, irmão, vem aqui na frente e se arrependa, porque é Deus que te capacita, é Ele que tem que ser glorificado, e não o homem. É Ele que tem que aparecer e não o homem. É isso que eu queria falar para os irmãos. Cuando el pastor hablaba de lo secreto, yo pude ver sangre cayendo y era como que destilaba sangre. Y en ese momento el Espíritu me dijo así muy claramente: ahí está el secreto. Ese es el secreto. La sangre de Cristo guarda su ADN, su DNA, guarda sus pensamientos, todo lo que Él es, lo profundo de Él. ¿Sabe? La cruz sin la sangre de Cristo solo es una cruz, pero ella quedó bañada en sangre, con su sangre. Y tuve una impresión en la atmósfera en la que estamos, en lugares celestiales, desde donde he sido pregada esta palabra. Y sabe, cuando Israel asesinó al último profeta del Antiguo Testamento, el pueblo Israel estuvo en silencio por 400 años. Dios guardó silencio por 400 años, hasta Juan el Bautista. Y eso es lo que el Señor dice a la iglesia de Judá hoy: si escucha mi voz, no endurezcas vuestro corazón, porque no sabes cuándo es la última vez que puedas oír mi voz. No sea que la iglesia continúe escuchando la voz de los hombres y deje de escuchar la voz de Dios. Y el Señor me daba una palabra, me la trajo inmediato, un texto de la Escritura,
dice así. Salmo 81. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Esa es la palabra que el Señor me da para hablarla hoy. Es un tiempo propicio, es un tiempo puntual para no endurecer nuestros corazones y para oír esa voz profética que el Señor está soltando. La palabra también dice: ¿de qué provecho, de qué sirve al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Ciertamente esa casa de Herodes hoy está siendo juzgada. Primero en nosotros. Primero en nosotros. Esa es la palabra que el Señor me pide para entregar hoy. Meus irmãos, estava ali digerindo essa palavra e o Senhor estava ministrando ao meu espírito que quando Tiago ele morreu e o seu sangue foi derramado, quem veio para justificar esse sangue foi um anjo do Senhor que veio e matou Herodes. Por quê? Porque Tiago, ele ministrava aos céus. Então, quem veio trazer a justiça, né, sobre esse sangue foi o céu. O céu trouxe a justiça sobre esse sangue. E quando Herodes, um outro Herodes, em um outro tempo, Herodes buscou matar Jesus, ainda bebê, em que ele derramou sangue naquela terra, quem alertou José para guardar esse sangue foi um anjo do Senhor, que o avisou: tira o menino dali, porque Herodes vai buscar tirar esse sangue da terra, vai buscar calar essa voz. Então, novamente, o céu guardou esse sangue, guardou essa palavra que estava em Cristo. E o que o Senhor nos mostra nessa noite é para que nós hoje possamos também ser guardados pelo Espírito e ter em nós esse mesmo emblema no nosso sangue, que o nosso testemunho, que o nosso secreto fale aos céus, toque aos céus, que realmente nós possamos ser homens e mulheres que possam ministrar aos céus, falar aos céus, e que esse testemunho, e que essa palavra, e que aquilo que nós precisamos aqui, venha do céu até nós, e que nós possamos ser ouvidos pelo céu, guardados pelos anjos do Senhor mesmo, porque a nossa voz fala até essas regiões, porque o nosso sangue fala até esses lugares, porque a revelação do Espírito transpassa o nosso ser e alcança essas zonas celestiais. Então, esse testemunho que está em nós, no nosso secreto, possa falar nas regiões mais altas dos céus,
E quando precisarmos de um socorro, e quando precisarmos de um escape, seja o próprio céu que venha até a terra e nos dê o livramento, e nos dê o socorro, e nos dê a direção. Amém? Que esse testemunho nos guarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode voltar para o seu lugar. Para terminar, nesse mesmo sentido que a Mirella está falando, de que existe ordem nos céus a nosso respeito. Entenda, está lá Cornélio, Atos 10. Ele está ministrando, estava orando, e aparece um anjo e diz assim: olha, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o céu. Estão falando de você. Vai e busca Pedro, que está em Jope, e ele vai anunciar tudo o que vocês têm que saber. O secreto daquele homem estava falando no céu. Havia outra mulher, Tabita, que ela fazia roupa para os necessitados, e ela morre. Coitadinha, morreu. Mas ela era tão conhecida no céu, ela tinha coberto tantos pobres, e que as pessoas que tinham recebido as suas vestes estavam lá chorando, e todo mundo que passava falando: olha o que Tabita fez para mim, ela era muito boa. E essa memória do secreto dessa mulher fez com que Pedro estivesse ali e a chamasse de volta à vida. E o Senhor interviu, inclusive, naquela morte. Eu quero dizer, meu irmão, que aquele que não tem secreto não tem vida celestial. Aquele que faz tudo para ser visto, esse está atraindo a glória dos homens para si mesmo. E a única coisa que ele vai ter é isso: a glória dos homens. Só isso. Podemos terminar? Já oramos. Creio que já entregamos aquilo que o Pai queria. Alguém tem algo mais que testemunhar? Não? Então, que o Senhor seja contigo, que Ele te ensine como funciona essa ativação, aquilo que é para atrair os homens não quer dizer que vai atrair a Deus. Que essa noite o Senhor marque a nossa vida com esse divisor de águas. Amém? Vamos colocar de pé. Pai, te agradecemos por toda a palavra, por todo o testemunho, por toda a impressão. Seja o teu nome, o teu sangue, o teu sacrifício honrado e engrandecido no nosso meio. O que seria de nós ou do nosso sangue se não fosse o teu maior sacrifício, se não fosse o teu sangue que nos liberta, que nos perdoa, o teu sacrifício feito antes da fundação do mundo, que fala por todos nós de uma vez por todas diante do Pai. É nesses termos que declaramos, Senhor, esse fundamento estabelecido na vida daqueles que creem, na vida daqueles que se arrependeram, na vida daqueles que escutaram a sua voz hoje, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado, vá em paz. Sábado nós temos a revisão dessa reunião pela internet. Adelante.